Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus, amém. Nós estamos no Apocalipse e semana passada nós fizemos a exposição dos capítulos 15 e 16 e hoje estamos nos capítulos 17 e 18. É sempre bom lembrar que o Apocalipse, ele é um livro que fala muitas vezes da mesma coisa e do mesmo fato, de muitas maneiras. E é claro que quanto mais ele vai falando, mais ele vai aprofundando alguns conceitos. Então é muito comum que, por exemplo, no Apocalipse nós compreendamos várias vezes sobre a vitória do Cordeiro, sobre a vitória da igreja, sobre a derrota dos inimigos da igreja. Uma série de questões que vão sendo repetidas de maneira didática, mas ao mesmo tempo, a cada momento de maneira mais aprofundada, tendo sempre elementos novos na leitura. Ainda que seja um texto que fale das mesmas coisas muitas vezes, é importante que leamos todo o Apocalipse e saibamos de todo o Apocalipse e compreendamos pelo menos o esboço geral. E eu vou dizer para que você não desanime, numa primeira leitura e até numa primeira exposição do Apocalipse não é fácil entendê-lo, ainda que você acompanhe do capítulo 1 ao capítulo 22, tá? É possível que muitas coisas ainda não sejam compreensíveis, mas não desanime, você está no caminho, certo? Numa primeira exposição você vai conseguir captar aí a metade de tudo, quem sabe, fazer aplicações que o Espírito vai dar à sua vida, ao seu coração. Mas é importante que você não desista, não desanime, continue lendo, ouça mais uma vez a exposição, se assim for possível, ouça outras exposições que sejam na mesma linha de exposição, é claro, senão vai confundir muito a sua cabeça, tá? Não esqueça que o Apocalipse tem várias, vamos dizer assim, visões, não é? Seja ela a visão amilenista, seja pré, seja pós, seja dispensacionalista, seja o que for, tem várias vertentes que, de um modo geral, todas as vertentes precisam concordar em algumas coisas básicas importantes. Primeiro, Cristo é o Senhor da igreja. Ele voltará para buscar a sua noiva. A noiva é a igreja de Cristo. Nós reinaremos para sempre com Ele. Então são essas questões básicas que toda linha tem que crer. Se tem alguma linha que você já ouviu ou até crê e que não tem um desses elementos, então não é uma boa linha, tá certo? E é claro, a gente compreende que, embora tenha aí muita diferença entre uma linha e outra, esse fio da meada conduz a maioria, não é, dos pensamentos sobre o Apocalipse. É claro que há diferenças no encarar de alguns textos, de alguns conceitos. Uns vão dizer que a igreja passa pela tribulação, outros que a igreja não passa, um que o milênio virá, outro que o milênio está. E a gente sabe que isso tudo faz parte de um enorme leque de leituras. Mas o que fica do Apocalipse, o que fica na nossa mente, que deve ficar, é a esperança, a certeza que a leitura traz para a gente. A confirmação de que a igreja não está à deriva, e que o mal não está atuando como se sem permissão estivesse, como se estivesse simplesmente dominando todas as coisas e Deus está impotente. Não, não está. O que fica do Apocalipse é que nós servimos um Deus forte, que está acima da história, porque está acima do tempo, e porque está acima da história e do tempo, governa todas as coisas. Amém, queridos? Portanto, convido você a que façamos a leitura dos capítulos 17 e 18, da mesma maneira que fizemos a leitura dos capítulos 16 e 17, ou seja, enquanto nós
formos fazendo a leitura, faremos então a exposição, tudo bem? Porque são 2 capítulos volumosos, digamos assim, não é? O capítulo 17 e o capítulo 18 dão aí quase um pouco mais de 40 versos. Então nós faremos no meio da exposição algumas leituras de trechos maiores, que estão dentro de uma perícope só, dentro de um parágrafo, dentro de uma ideia só. Então, para que você compreenda bem, é importante que você não perca onde é que está essa leitura, tá certo? Mais uma vez, é bom lembrar que quando o texto se referir a Apocalipse 17, estará registrado aqui no slide que é do capítulo 17. Quando o texto for do capítulo 18, está registrado embaixo que é do capítulo 18. Mas a gente faz essa leitura intercalada porque muitas vezes o que um está dizendo o outro completa, tá certo? Muito bem. Antes que a gente chegue até a leitura, o capítulo 16, o capítulo 15, o capítulo 16, você deve lembrar o que aconteceu na leitura, não é? O que acontece nessa leitura são as taças, não é? As 7 taças. E para que a gente não tenha confusão, os capítulos 15 e 16 falam da queda da grande Babilônia. Os capítulos 17 e 18 falam do mesmo fato, só que falam como isso aconteceu. Deu para entender? Ou seja, nos capítulos anteriores, 15 e 16, falam: a Babilônia caiu. Nos capítulos 17 e 18, diz como a Babilônia caiu. Tudo bem, meus irmãos? Aprofunda um pouco mais do mesmo tema, só para que você não ache que são 2 coisas diferentes. É a mesma coisa, de forma mais aprofundada. Apenas é bom registrar que no capítulo 18, nós vemos de um prisma mais da religião, ou seja, quais são as consequências no âmbito religioso da queda da grande Babilônia. E quando nós olhamos para o capítulo 19, nós vemos as consequências muito mais na área, por exemplo, do comércio, na área humana, na área social, digamos assim, tá? Na área econômica, essa seria a palavra. Voltando ao texto, Apocalipse, no capítulo 17, capítulo 17. Lembre-se que no capítulo 16, a Babilônia é citada como a grande meretriz. E agora, no capítulo 18, ela vai aparecer com mais alguns codinomes, só para que você não confunda. Por exemplo, ela é vista logo em 17, verso 1, como a grande prostituta. Leia comigo o verso 1. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: muito bem, lembrando, meus irmãos, o que é esta grande prostituta, o que é a grande cidade, ou a Babilônia, ou a grande Babilônia. Lembrando que o texto está falando da falsa religião, da falsa igreja, não é de outra religião, é da falsa igreja. E o que é a falsa igreja? Nós não estamos falando de um letreiro, de uma denominação X ou Y, compreende? Está se falando aqui de todo o sistema religioso que aparentemente tem piedade, mas no fundo tem impiedade. De todo o sistema religioso que fala de Deus, mas de Deus quer distância. Que fala de fidelidade, mas de fidelidade não tem nada, só tem avareza, no bojo. Então, é claro que isso, em pontos ou outros da história, vai ser muito mais visível em um movimento X ou Y. Mas, o que se está dizendo aqui é que há uma igreja verdadeira e há uma igreja falsa.
Tudo bem, meus irmãos? A Bíblia o tempo todo faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve, entre o joio e o trigo, tá? E é importante que a gente perceba isso. Por que ela é chamada de a grande prostituta logo de início? Porque ela não é a noiva, ela é um simulacro da noiva. Ela é uma enganação, ela é enfeitada, ela é adornada, mas a sua ação não é pura, a sua ação ela é diabólica, ela se traveste de beleza, mas não é uma beleza divina. A beleza desta igreja, que não é a igreja verdadeira, só se pode ser vista em sua aparência, seja no seu templo ou seja no ser daqueles que compõem esta igreja. Só pode ser visto algum tipo de piedade por fora, porque por dentro é impiedade, é o que Jesus denunciou dos fariseus. Vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Autoexplicativo, não é? É um sepulcro muito bem pintado, muito bem adornado, com muitas flores, mas que por dentro só há podridão, não há vida, não há espaço para a vida. E aqui a gente percebe não só no verso 1, mas no verso 2 também. O texto diz: os reis da terra se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A noiva vai se assentar nas bodas do cordeiro, com o noivo, tomará o cálice, não é? O que podemos dizer, o cálice dessa salvação eternamente, mas essa prostituta oferece também o seu cálice. Bem, o texto está mostrando, meus irmãos, no verso 1, que essa prostituta está sentada sobre muitas águas. Lembre-se que todas as vezes que o texto do Apocalipse fala sobre muitas águas, sobre mar, está falando sobre o sistema mundano. Note que isso é explicado no verso 15, leia comigo. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. Note que é o sistema mundano. O texto já está explicando, não há dúvida sobre isso. Essa também é chamada de mulher. Veja o que diz o verso 3, lemos juntos. Então ele me levou em espírito até um deserto e vi uma mulher montada, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Note que aqui não é a mulher que tem 7 cabeças e 10 chifres, é a besta onde ela está montada, tá certo? Nós vemos então essa mulher está em cima dessa besta vermelha, e aqui é claro que a nossa imaginação fica tentando alcançar que tipo de figura é essa. Mas lembre-se que na nossa linha de intenção, de pregação, não há nada literal nesses fatos aqui, tá? São apenas parábolas visuais, são exemplos, são imagens que nos mostram o que realmente está se querendo dizer aqui. E essa mulher, além de prostituta, além da grande Babilônia, além de mulher, ela também é chamada de grande Babilônia e mãe das prostituições. Isso está claro nos versos 4 e 5, leamos juntos. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da prostituição, e na sua testa estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Nesta época, no Império Romano, era comum que as prostitutas colocassem os seus próprios nomes na testa, para que elas pudessem se apresentar melhor. A figura aqui é de uma prostituição. A figura é de alguém que se oferece pelo nome, se oferece pela placa, que é alguém apenas não pelo ser, não pela essência, mas é alguém que faz tudo nominalmente. E nós podemos, meus irmãos, achar esse tipo de comportamento em qualquer tempo da história da igreja.
porque em qualquer tempo da história da igreja, você vai perceber que sempre há um grupo que valoriza mais a placa que ostenta do que a palavra de Deus. Mais o seu próprio nome, mais a sua própria denominação, mais a sua aparência. E se você ouvir alguma igreja que disser, somente aqui está a salvação, corre dela. Porque se tem uma característica forte de seita, é que toda seita prerroga para si ser o único caminho e o único caminho que seja verdadeiro. Se alguém disser assim, a igreja de Cristo está aqui, o restante não é a igreja de Cristo. Ainda que este movimento diga assim, pode ser que haja igreja de Cristo fora daqui, mas a igreja de Cristo é aqui, um dia eles virão para cá. Então esse movimento está fadado a ser esse tipo de grande Babilônia aqui. E é claro, muitas pessoas que frequentam qualquer tipo de ambiente que seja dito esse tipo de coisa, nem sempre têm em sua mente a certeza ou a consciência de que está acontecendo isso, tá? Notemos, meus irmãos, que começa a haver uma diferença entre a verdadeira igreja e a falsa igreja, entre a igreja de Cristo e a Babilônia. Estão comigo? Digam amém. Quais são as diferenças básicas da igreja de Cristo para a igreja que não é de Cristo? Da noiva de Cristo para a Babilônia. Por exemplo, a noiva de Cristo é do céu, a Babilônia é da terra. É terrena, tem as suas bases na terra. A obra da igreja de Cristo é de Cristo. A obra da igreja falsa é do homem e é de Satanás. A igreja verdadeira de Cristo é preservada por Cristo, mas nós vamos ver neste texto que a falsa igreja será destruída pela própria besta que ela diz dominar. Nós vamos perceber também, e já percebemos, que a noiva de Cristo é apresentada como pura, mas a Babilônia se apresenta como prostituta. E nós vamos ver também que a igreja estará em glória eterna, mas a falsa igreja estará em ruína eterna. Muito bem, diante disso, meus irmãos, vamos seguir o texto e perceber que esta figura da falsa igreja sempre perseguirá a igreja verdadeira. Ela persegue a igreja de Cristo. Veja aí no seu texto, no texto da Bíblia, o verso 6. Leamos juntos, capítulo 17, verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Veja que visão terrível que João tem desta grande Babilônia. Quando ele olha essa mulher, essa prostituta, não é, montada nessa besta vermelha, ele percebe que o sangue dos mártires está nas mãos dessa falsa religião. Meus irmãos, na história da igreja cristã, os cristãos sempre morreram exatamente por alguém religioso, nas mãos da outra religião ou de uma religião que se apresenta como verdadeira. Por exemplo, quem é que entregou Cristo aos romanos? Os religiosos. Note que a partir daí nós já vamos encontrar um encadeamento de fatos que se apresenta desta maneira: a falsa religião sempre perseguindo a religião ou a igreja que é de Cristo. Veja o capítulo 18 no verso 24. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, se tem uma característica que é muito presente na falsa igreja, é a violência. Agora, não é só violência de sangue, às vezes é violência moral, às vezes é violência emocional, psicológica. Quer ver uma coisa? A gente encontra rapidinho vestígios da falsa igreja hoje. Quando alguém diz assim: se você estiver de fora da minha cobertura espiritual, então você está debaixo de maldição. Isso é uma violência psicológica, tá certo?
E aí você tem várias palavras: cobertura, você tem a palavra prosperar, você tem a palavra submissão, você tem várias palavras que se multiplicam nesse processo, onde tanta gente é escravizada emocionalmente. Tem muita gente infantilizada espiritualmente. Por quê, meus irmãos? Porque elas acreditam piamente que, se não estiverem debaixo de uma tutela, de um chamado líder espiritual, ela não vai romper, ela não vai prosperar. E mais, se tiver algum tipo de insubmissão, ainda está debaixo de maldição e vai ser comido de bicho. A tônica é essa. O que é isso? Se não espírito da Babilônia, no meio do que se diz povo de Deus, gente que sofre porque o outro mata na unha, dizendo o seguinte: você tem que ficar aqui até você morrer. Gente, isso é opressor, porque numa igreja não há nenhum tipo de Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo. O restante é tudo servo, e não tem ninguém debaixo de uma cobertura diferenciada do outro. Não confunda a experiência de um líder espiritual, o contato que ele tenha com o Senhor por uma questão de tempo, de busca e até de digamos, de função, não de ofício, de função no reino de Deus, no corpo de Cristo, que o Senhor vai o municiar de dons, de questões específicas. E a Bíblia diz que nós devemos honrar os líderes, ponto final. Agora, isso não traz nenhum tipo de carga de escravidão emocional, espiritual, porque isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás. Esse tipo de espírito, esse tipo de intenção da grande Babilônia quer dominar dentro da igreja, porque domina lá fora. Porque a falsa igreja e mundanismo é a mesma coisa. Veja, se não é isso, o que o texto do capítulo 17, no verso 1 diz. O texto diz assim, leia comigo: ela está assentada sobre muitas águas, sobre muitas águas. Verso 2, os reis da terra se prostituem com ela. Veja a autoridade que existe, o tipo de poder que existe. Veja o verso 3, ela está assentada sobre a besta. Neste caso aqui, a besta, os reinos do mundo. A gente vai perceber que em cada tempo essa figura vai se mostrando de uma forma, mas em todo tempo a religião está no comando. Veja o que diz o verso 7, ainda do capítulo 17. Então o anjo me disse, olha só, por que te espantaste? Eu te direi, leia comigo agora, o mistério da mulher e da besta que a leva. Note que você tem aqui uma junção, então, do sistema espiritual pernicioso para um sistema econômico, humano, político, onde um se serve do outro, um se serve da força do outro. Compreende, meus irmãos? Mas quem é que está sendo levado por quem? A religião é levada pela política, porque a religião é dominadora. Aliás, sempre as religiões mais violentas são aquelas que possuem um livro. E até em nome do livro, que é a palavra de Deus, muitos já fizeram muitas atrocidades. E você pega as outras religiões que têm livros, que são geralmente as mais violentas entre todas as outras. E aqui no verso 8, no verso 18 ainda do capítulo 17, o texto ainda diz: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Meus irmãos, note então que a grande Babilônia, que a falsa igreja, sempre está no governo e no controle de muita coisa. Verso 3 do capítulo 18, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. Muito bem. Até aqui, nós compreendemos então que há
um poder da besta, um poder da grande Babilônia, uma influência que ela exerce na perseguição contra os santos, contra a igreja verdadeira, e que ela busca matar a igreja verdadeira, e que ela tem poder dado pelo maligno, pelo mundo, pela carne. Perceba que quando a gente diz na igreja que a igreja de Cristo não anda segundo a autorização deste mundo, a gente então não está brincando. Quando a gente diz na igreja que quem manda na igreja é Cristo, não é o governo, a gente não está brincando. Quando a gente diz que as finanças da igreja estão debaixo da bênção de Deus e não debaixo do sistema econômico do mundo, a gente está falando sério, a gente não está brincando. Quando nós dizemos e falamos que quem governa, quem controla e quem sustenta a igreja, seja ela livre, seja ela perseguida, é Cristo, o Senhor da igreja, e não o mundo, não o governo, não as ações e não a economia, nós estamos falando sério, porque é isso que a igreja diz. No momento em que a igreja começa a se prostituir e baixar a cabeça para as demandas mundanas, então nós não estamos mais dando o testemunho de igreja verdadeira. Até aqui, meus irmãos, tudo bem? Vamos então a uma descrição breve dessa besta cuja que é montada por essa grande Babilônia ou por essa mulher. E aqui é um fato mais histórico, nós vamos ler do 7 ao 13, vamos fazer a leitura, e é importante que você preste atenção. Diz que tem 7 cabeças, 10 chifres, o verso 8 diz assim: a besta que viste era e já não é. Vamos repetir isso? Era e já não é. Mais uma vez, a besta era, já não é. Compreenda, só Jesus era, é e será. A besta não. Tudo bem? Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Todavia está para subir do abismo. E aqui está falando dos últimos dias. E irá para a perdição, ou seja, o seu destino já está endereçado. Os habitantes, agora preste bem atenção nisso, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Compreenda o seguinte, nós estamos, a cada tempo que passa, mais próximo dos sinais do fim, e a Bíblia diz que no final dos tempos muitos seriam enganados, que muitos seriam seduzidos, e o texto está dizendo que aqueles que são seduzidos, aqueles que são levados, aqueles que estão sendo, como diz o texto, estão ficando admirados com a besta, são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Compreendeu isso, meus irmãos? Não dá para entender como é que é esse processo na eternidade, mas é o que está sendo dito aqui. Numa tradução mais simples pode ser dito, os salvos permanecerão firmes com Jesus. Ainda que se tenha um show de milagres, como diria Lutero, ainda que se faça chover milagres todos os dias, nós estamos, meus irmãos, cativos à Escritura, à Palavra de Deus. E você lembra que os falsos sinais e milagres acompanham todo o sistema religioso que vai contra Deus. Não só o Senhor também faz milagres, não só o Senhor é poderoso, mas há muitas simulações, assim como no Egito. Moisés opera um sinal, os magos do Egito operam um sinal, ele opera outro sinal, os magos outro sinal, mais um sinal, e eles repetem. É claro que tem um momento que eles não conseguem mais, porque há coisas que se podem imitar, mas Deus é tão autêntico em si mesmo, que há coisas em Deus que não se pode de maneira alguma sequer simular. Muito bem, continuando o texto, leia comigo agora, verso 9 até o verso 13. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada.
São 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não veio, quando vier deve permanecer por pouco tempo. Deixa eu explicar só um pouquinho isso aqui, parece confuso. Você tem na história bíblica vários reinos que têm ligação com o povo de Deus. Por exemplo, você tem o Egito, que governou sobre o povo de Deus lá no cativeiro egípcio por 400 ou 430 anos. Você tem o império da Assíria, que varreu o reino do norte. Você tem o império da Babilônia, que varreu o reino do sul. Você tem os persas, que Deus usa, não é, de alguma maneira, até a favor do seu povo. Você tem os gregos, que a partir dos gregos surge aí o primeiro anticristo, podemos dizer assim, Antíoco Epifânio. E você tem Roma, e você tem esses primeiros reinos, e o texto mostra que um reino ainda virá. Note, meus irmãos, que quando a Bíblia fala dos reinos, tanto em Apocalipse quanto em Daniel, esses reinos já passaram, mas este último reino está acontecendo. E é deste reino que o texto está falando. O verso 11 diz: a besta que não era, que era e já não é, também é o 8º rei, que está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, ou seja, um tempo determinado, o texto está querendo dizer, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta seu poder e autoridade. De alguma maneira, está aqui a soma de todos os reinos do mundo contra o povo de Deus. Agora, vamos relembrar o seguinte: a grande Babilônia, que é o sistema da religião, e nós temos a besta, que é o sistema mundano. O texto está nos mostrando que esses dois sistemas agora cooperam entre si, mas em algum momento isso vai entrar em colisão. Vou repetir: igreja falsa e sistema do mundo servem-se um ao outro, mas em um tempo haverá um momento em que o Senhor os fará entrar em colisão. Veja o que diz o verso 16 do capítulo 17, leia comigo: os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta, eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Verso 17, por que isso vai acontecer? Porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele e chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Veja, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Então o texto está dizendo que Deus coloca no coração do ímpio também o que ele tem que fazer. Então o Senhor também, de alguma forma, finalmente está no governo até do governo ímpio? Sim. Sim, por quê? Porque nós não temos um Deus que mede força com o reino desse mundo. Nós não temos um Deus que está incapaz diante do reino deste mundo. E nós não temos um Deus, meus irmãos, que ao mesmo tempo que deixa tudo à mercê, tudo frouxo, que Ele não faz isso, ao mesmo tempo Ele não restringe todas as coisas. E por uma razão: o dia que Deus tirasse do mundo todo o mal e evitasse todo o mal, a igreja jamais desejaria o céu. Se o mundo do jeito que está, o crente não quer morrer, tem medo de morrer, não é? O céu é bom, mas pode esperar mais um pouquinho, não é? Todo mundo quer mais um balãozinho de oxigênio. Você imagina se esse mundo fica tudo legal, se o pessoal dos bombeiros lá não precisa ter ocorrência nenhuma, não tem chão para pagar, meus irmãos, a igreja ia dizer o seguinte: o céu é aqui. Muitas vezes, meus irmãos, Deus nos mostra onde estão os mártires, Deus nos mostra onde estão as tragédias.
E o Senhor, nesse sofrimento todo, como disse o C.S. Lewis, ele grita, porque o sofrimento muitas vezes serve como um megafone de Deus, para acordar a igreja, para dizer: olha, o meu reino não é este, o mundo jaz no maligno. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ao mesmo tempo também ele põe os reinos do mundo em confusão. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer que Deus envia a operação do erro para aqueles que amam a mentira. Por quê? Porque aquele que ama a mentira não ama a verdade. E aqui é claro que a gente está falando, o texto está falando de todo um sistema, não está falando de pessoas especificamente, neste caso aqui. E o anjo, ele dá a notícia da queda, capítulo 18, veja os versos 1, 2 e 8. Leia junto comigo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha uma grande autoridade, e a terra foi iluminada por sua glória. Ele clamou em alta voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo, de toda ave impura e abominável. Verso 8: por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é forte. Vamos repetir a última parte: pois o Senhor Deus que a julga é forte. Essa semana, alguém disse para mim, eu estava conversando com uma pessoa, e ele não pertence à nossa igreja. Ele disse: esse povo que domina tudo, e que faz um monte de coisa errada, e que polui os rios, e que oprime o pobre, parece que Deus não tem nada a ver com isso, parece que Deus não interfere nisso. Eu disse: bom, alto lá. Pode parecer que Deus não interfira. Asaf, quando olha para o ímpio, ele quase escorrega, porque ele acha que o ímpio não tem punição alguma da parte de Deus. Eles sempre estão fortes, sadios, não ficam doentes, fazem tudo que querem, desandam a falar contra Deus, o povo vai atrás deles, ouvem suas histórias. Aí ele ainda diz o seguinte: parece que é em vão que eu estou lavando as minhas mãos na inocência. Veja, meus irmãos, que coisa que é o desabafo de Asaf. Então, tem um momento em que ele anuncia aquela hora que o Senhor abriu os olhos, e o texto diz: até que entrei na presença de Deus e vi o final dos ímpios. Tu, Senhor, os põe em lugares escorregadios, acordarão de repente aterrorizados. Por isso, o que o salmista Asaf está dizendo é: quando nós olhamos, fazemos uma leitura geral, parece que Deus está deixando tudo impune, parece que nada está sendo visto por Deus. Mas quando a gente se dedica a se aproximar dessa presença, e o Senhor nos convida a olhar pela janela da sua soberania, nós começamos então a ver que Ele não perde o controle, porque o texto diz: porque Deus que julga é forte. O Deus que julga é forte. E aqui, por que há esse julgamento? Verso 5, leamos juntos: porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela. Agora veja, olha que coisa interessante, qual é a diferença da igreja para a falsa igreja? O que a Bíblia fala sobre os pecados da igreja? Dos seus pecados não me lembrarei mais. E o que a Bíblia fala dos pecados do mundo, ou da falsa religião? Deus se lembra das maldades. Note que nós então temos uma grande diferença. Aqui se estabelece uma vez mais a diferença do justo e do ímpio, dentre aquele que serve e aquele que não serve. Os dois continuam pecando, é só que o mundo ama o pecado e o crente odeia pecar.
O pecado do mundo está sendo acumulado, mas o pecado da igreja está sendo esquecido. E olha, meus irmãos, que nós temos um Deus que não sofre de amnésia, mas se tem uma coisa que é poderosa em Deus, que Ele esquece do que quer esquecer. E é claro, essa palavra esquecer, o Senhor não se esquece de nada, mas faz questão de agir no esquecimento sobre os nossos pecados. Por quê? Porque há poder no sangue de Cristo para apagar as nossas transgressões. Quando Ele olha a nossa ficha, ela está, meus irmãos, com um carimbo da cor do sangue do Cordeiro, escrito justificado, lavado, comprado. E esta lista de dívida, ela está muito alta para Satanás ter acesso, está pregada na cruz do Calvário. E é por isso, meus irmãos, que a gente percebe que quando este sistema ruir, quando a falsa igreja ruir, o mundo vai se lamentar. Mas neste momento a igreja já estará em exaltação ao Senhor. Primeiro, nós vamos ver então o mundo lamentando a vitória do Cordeiro. Veja o que diz dos versos 11 a 19 do capítulo 19. Acompanhe comigo. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e prantearão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe, com medo do tormento dela, e dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Então os reis, os líderes, os governantes lamentarão. Mas o texto também fala dos comerciantes. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, toda espécie de madeira aromática, todo objeto de marfim, de madeira muito preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canelas, especiarias, perfumes, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros, escravos, até almas humanas. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Os que vendem essas coisas se enriquecem e com elas ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando, lamentando-se e dizendo: ai, ai da grande cidade que está vestida de linho, de púrpura, de tecido vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegam para qualquer porto, todos os marinheiros, todos os que trabalham no mar, ficarão de longe e olhando para a fumaça de seu incêndio clamarão: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E jogarão pó sobre a cabeça e clamarão, chorando, lamentando-se e dizendo: ai, ai da grande cidade, porque por causa das suas riquezas todos os que possuíam navios do mar se enriqueceram e em apenas uma hora foi destruída. Pontos importantes aqui, meus irmãos. Nesse texto, o texto falou dos enfeites da grande meretriz e agora está falando das riquezas dos navios. Compreenda duas coisas. Tem um grupo que pega o texto, sobretudo do Apocalipse 17, e fala do ornamento da grande meretriz, que ela está adornada, que ela está vestida assim e assado, e diz o seguinte: as mulheres não podem se vestir com nenhum tipo de adorno.
Não pode pentear o cabelo assim, o assado, não pode deixar o cabelo longo solto, tem que ser de coque, não pode fazer nenhum tipo de reparo aí, não pode usar maquiagem, porque isso é coisa da grande meretriz e da prostituta. Isso é escravidão para muita gente, tá? Quando você toma um texto desse literal e tenta fazer com que esse tipo de julgo seja jogado sobre as pessoas, há um problema seríssimo até de adoecer a vida das pessoas. Me lembro da história de um pastor que chegou numa repartição pública e viu uma jovem que era muito alegre, muito feliz, e naquele dia ela estava muito sisuda, muito assim, com cara fechada, ela estava sempre bem maquiada, bem apresentada, bem vestida, e naquele dia ela estava com o semblante fechado, estava assim meio desleixada, talvez as pernas assim um tanto... sem fazer o processo comum que toda mulher faz, não é? E não deu para saber se era a perna de um homem ou de uma mulher. E ele olhou e disse, bom, isso é por minha conta. E ele disse, o que aconteceu com você, jovem? Ela disse, agora eu sou crente. Mas crente da onde? Porque ser crente não é isso. Você compreende? Ser crente... não vai por aí, porque você pode ter entrado numa seita, em algum tipo de movimento que fale de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Da mesma maneira, quando nós olhamos aqui todas as riquezas do mundo, o ouro, a prata, o linho, o tecido vermelho, as pedras preciosas, as pérolas, não significa que essas coisas sejam de Satanás, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Compreende, meus irmãos? A grande questão está no uso de todas essas coisas, tanto da mulher que se veste, como daquele que usa os recursos. Para quem está sendo usado? Para a glória de Deus, para o bem próprio, para a sedução do alheio, para a opressão do outro, para benefício somente próprio. Então é importante que a gente compreenda que tanto os reis da terra, quanto os comerciantes, quanto aqueles que distribuem o comércio, ou seja, os navios, os marinheiros, todos eles estão se lamentando. Por quê? Eles viram um sistema religioso extraordinário, mas simplesmente Deus acabou com todo o sistema religioso. É o Senhor mostrando exatamente como a queda da grande Babilônia se dará. Por fim, nós temos então o brado de vitória dos santos, e esse fecha o texto da exposição de hoje, que está no capítulo 18, dos versos 20 a 24. Antes que você leia dos versos 20 a 24, eu quero lembrar sobre o cântico de Moisés. Lembra do cântico de Moisés, citado no Apocalipse? Quando Moisés atravessa com o povo, ele chega do outro lado e faz um cântico. Lembra mais ou menos o que é o cântico? O cântico diz assim: o Senhor é forte, Ele fez com que o mar engolisse os cavalos e os cavaleiros. Note que Moisés está dizendo o seguinte: nós não levantamos uma espada, Deus fez todas as coisas. Ele não está rindo pela desgraça alheia. Compreenda que essa teoria da conspiração que tem nos hinos evangélicos, né? Eu sou cabeça e não sou cauda, e quem me viu na prova e não foi comigo, não me ajudou, vai me ver na benção, vai se arrepender, porque eu vou estar no palco e aquela coisa toda. Essa demonização toda aí, gospel, não é isso que o texto está falando, tudo bem? Isso é coisa do demônio, não é isso. Fulano não me ajudou, eu orei e ele não ficou bem. Isso é mais para o outro lado, tá certo? Não é de Jesus, se é que você me entende, tá? Jesus é outra coisa. Jesus levanta o camarada, não é? A oração, essa coisa toda. O que Moisés está dizendo é: tudo isso aconteceu porque nós servimos um Deus forte, porque veio cavalos e cavaleiros
vieram carros, a força do homem, o maior império da terra contra nós, e nós simplesmente assistimos. Deus abriu o mar, nós passamos, e quando chegamos do outro lado, parecia que ele estava chegando para nos atingir, mas simplesmente o Senhor fechou o mar e acabou a história. Esse é o cântico de Moisés, compreendeu, meus irmãos? Agora note que a temática é esta aqui. É semelhante ao cântico de Moisés. É por isso que a igreja vai cantar o cântico de Moisés também. Agora leia comigo. Verso 20. Exulta sobre ela, ó céu, exultai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Contra ela quem? Isso aí, você está falando. Um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Quem é que joga? Somos nós? Não, é o anjo do Senhor. Em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas, de trombeteiros, nenhum artífice de arte alguma se encontrará mais em ti, e em ti não se ouvirá mais o ruído do moinho. Verso 23, a luz da candeia não brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti. Compreenda isso aqui. Note então, que o Senhor fez com a igreja, de tirar a igreja verdadeira do meio da igreja falsa, a igreja de Cristo do meio da Babilônia. Pegou a ideia aí, meus irmãos? Vamos ler de novo 23, a luz da candeia. Que luz é essa? É a luz de Cristo e da igreja. E a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti, pois teus comerciantes eram nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos da terra. E a notícia, podemos fechar assim, voltando ao capítulo 17, no verso 4, o texto diz que eles combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora juntos, e os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Aleluia. Note, meus irmãos, que a vitória da igreja mais uma vez se estabelece. E a nossa vitória não tem a ver com a placa da nossa igreja. A vitória da nossa igreja, a vitória da nossa fé não tem a ver com o sistema eclesiástico que a gente tem, se ele é de um jeito ou se é de outro. A vitória da igreja não se estabelecerá com o número de propriedades que uma igreja possui. A vitória da igreja não se estabelecerá pelo número de pessoas cultas ou ricas que tem no seu bojo. A igreja será vitoriosa porque no meio dela está o Cordeiro Santo, que é Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Por isso, esta é a promessa, que tudo vai combater contra o Cordeiro, tudo vai combater contra a igreja, mas o Cordeiro vencerá, pois o Senhor dos senhores, Rei dos reis, é Ele, e os que estão com Ele, os chamados, os eleitos e fiéis, também vencerão. Que Deus nos abençoe e nos dê a vitória, meus irmãos, nos dê a vitória contra a falsa igreja. E não fique procurando a falsa igreja, que placa que ela tem. Procure a falsa igreja se ela não tem resquícios dentro de tua alma, para que tudo que for mundano seja expurgado pelo Espírito Santo dia a dia, e que nós sejamos purificados pela pessoa do Espírito, adornados pelo Espírito como noiva, até que naquele grande dia sejamos apresentados para o noivo de maneira imaculada, de maneira limpa, pura, e aí sim, naquele dia, nós olharemos para trás, o mar terá sido fechado, o Senhor terá vencido os nossos inimigos, e nós estaremos cantando para sempre. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.